Olá a todos, eu sou Ana Carolina, estudante de Engenharia de Alimentos da UFSJ Campus VSL, Sete Lagoas. O trabalho é sobre reologia e será apresentado a disciplina de Operações Unitárias na Indústria de Alimentos 1. A docente é a Cristiane Guimarães. Reologia. O artigo que vamos abordar é a caracterização reológica de geleias diet de pimenta, capsicum, bacato. Reologia. O que é? Na definição de reologia, segundo a Associação Brasileira de Reologia, é dita como a ciência que estuda a maneira como os materiais se deformam, quando sofrem a ação de uma tensão. Essa tensão é quando o fluido é submetido a uma deformação ou uma força de cisalhamento. A aplicação na indústria de alimentos, a reologia são empregadas ao comportamento dos fluidos. Esses fluidos podem ser classificados de duas formas: fluidos newtonianos e fluidos não newtonianos. Os não newtonianos estão presentes no nosso dia a dia, uma pasta de dente, uma gelatina, um queijo, até mesmo a nossa própria saliva. Eles possuem esse nome devido ao fato de serem uma exceção à lei de Newton, da viscosidade, que descreve o comportamento de fluidos. A lei de Newton da viscosidade prevê que a variação de tensão de fluido é linear à sua deformação. Os fluidos que se comportam conforme Newton descreveu, eles são chamados de fluidos newtonianos, enquanto os que fogem a essa regra, eles são chamados de fluidos não newtonianos. Bom, a aplicação na indústria de alimentos, ela precisa ser observada através dos gráficos de tensão de cisalhamento e viscosidade. Para analisar o que acontece com o fluido ao receber uma tensão cisalhante, a gente observa esses gráficos na seguinte medida. Os pseudoplásticos, eles são representados como fluidos que, à medida que aumenta a taxa de cisalhamento, a tensão de cisalhamento também cresce. Porém, ela tem um limite, Isso significa que a viscosidade ela diminui com a atividade da taxa de cisalhamento, como é possível observar no segundo gráfico. Os fluidos newtonianos, quanto maior a taxa de cisalhamento, quanto maior a diferença, da velocidade entre as camadas do material, mais tensão de cisalhamento aumenta. Então, ela é exponencial. Porém, no segundo gráfico, mostra que a viscosidade desse fluido permanece a mesma. Então, um exemplo dele mesmo é a água, o óleo. Os fluidos dilatantes, o atrito das moléculas desse material faz com que a tensão de cisalhamento aumente muito com a taxa de cisalhamento. No segundo gráfico, a gente pode até ver que a viscosidade desse fluido aumenta à medida do crescimento da taxa de cisalhamento. Um exemplo disso é a piscina de amido do Domingo Legal, onde, quando o pessoal passa correndo, conseguem atravessar a piscina. Já quando se pisa forte ou até mesmo devagar naquele fluido, eles começam a afundar como se fosse uma areia movediça. A aplicação na indústria de alimentos para se medir e analisar esses fluidos na indústria de alimentos. Eles existem os reômetros para todos os tipos de alimentos, que são capazes de mensurar, segundo a Brasec, esse modelo em especial, o espalhamento de margarinas, patês, entre outros alimentos, como, por exemplo, o ketchup, por meio da tensão de escoamento. Reologia, basicamente, é o estudo da aplicação da força e da resposta do material frente à aplicação dessa força. No entanto, para alimentos, isso é extremamente importante porque nós aplicamos a força na nossa mandíbula, no nosso dente, para a gente mastigar o alimento. E, além de mastigar, a gente também precisa engolir. Quando a gente mastiga um material mais macio, a gente utiliza menos força, Então, dói menos o nosso maxilar.
Já, se mastigamos um produto muito rígido, muito duro, a gente precisa aplicar forças maiores e, inclusive, teremos mais dificuldade para engolir o material. O que são propriedades reológicas especificamente? A principal delas, ou a que tem maior aplicação tanto industrial quanto na aceitabilidade sensorial, né, pelas pessoas, refere-se à viscosidade. Então, a viscosidade é um parâmetro que se refere à dificuldade que um fluido tem, ou a resistência que um fluido tem para escoar. O estudo das propriedades reológicas dos materiais, né, além do processo da deglutição, né, pensando no ser humano, essas propriedades reológicas impactam de uma forma muito crítica nos processos industriais. Bom, esse foi um videozinho que passei brevemente para poder fazer uma explicação melhor do meu ponto de vista, né, exemplificando o uso da reologia nos alimentos. Como dito em vídeo, a parte da reologia no uso de alimentos no nosso dia a dia é até mesmo para ajudar a gente a mastigar, engolir, né, e facilitar para a gente o consumo. Pensando nisso, a reologia está empregada também até mesmo na medicina, em pensar na facilidade, né, na segurança, na prevenção para que não aconteça nenhum tipo de acidente em relação a bebês e a idosos. Então, saber sobre reologia é saber cuidar. Agora, falando sobre o artigo, né, a caracterização reológica de geleia diet de pimenta, capsicum bacato, tem o objetivo de elaborar uma geleia diet de pimenta a partir de resíduos e sobras de pimentas dedo de moça. Esse artigo ele foi publicado em 2011 na revista Tecnológica, na edição especial no 5º Simpósio de Engenharia, Ciência e Tecnologia de Alimentos. Em sua introdução, é citado que, segundo Vasquez, o conhecimento reológico dos alimentos é útil para o controle de qualidade do produto e para dimensionamento de sistemas como bombas e filtros. Então, para que você tenha uma produção otimizada, você tem que conhecer aquilo que você produz, saber sobre a parte da reologia para conseguir um maquinário específico. Justificam também que optaram pelo modelo de função de viscosidade pela lei da potência, por causa da adequação dos dados de viscosidade dos materiais viscoelásticos, para descrever os escoamentos simulados nas análises deste artigo, principalmente porque se trata de geleia. O material utilizado para as análises reológicas na geleia foi o reômetro, com os cilindros, né, coaxial e expindle, além de banho termostáticos, para manter a amostra em uma temperatura controlada, entre 10 a 60 graus Celsius. Para evitar erros induzidos por tempo e temperaturas, as análises e ensaios experimentais foram feitos em 2 minutos, e as leituras de tensão, de cisalhamento e taxa de deformação, elas foram feitas depois de 30 segundos dessa deformação. Nos resultados deste artigo, a tabela de dados apresentou que a geleia de pimenta dedo de moça diet exibiu um comportamento pseudoplástico, na qual se encontram os valores dos parâmetros do modelo de lei da potência e os parâmetros estatísticos. Pode-se observar que esses modelos empíricos do comportamento reológico apresentam um excelente ajuste dos dados experimentais nas temperaturas de 10 a 60 graus Celsius. O modelo, né, lei da potência, deu uma boa descrição dos dados reológicos em todas as temperaturas. Inclusive, nessa tabela, eles colocaram até mais de 60 graus Celsius, colocaram até 70, em que pode-se observar uma grande mudança. Os resultados agora, em formato de gráfico, né? A geleia de pimenta diet teve seus dados adequadamente ajustados ao modelo de lei de potência.
Confirma-se, então, que a geleia analisada apresentou um comportamento não newtoniano, com características pseudoplásticas. Verificou-se que, a partir dos resultados obtidos, que a tensão de cisalhamento inicial ela decresceu com o aumento da temperatura. Como pode ser observado nesse gráfico, né, que seria a figura 1 do artigo, a representação da tensão de cisalhamento, né, pela taxa de deformação. A conclusão do artigo é que a geleia de pimenta diet apresentou comportamento não newtoniano com características pseudoplásticas, como observado no gráfico, né? E o modelo de lei da potência representou satisfatoriamente os dados experimentais. Para a geleia de pimenta, foi de 10,35 kJ por mol, com um coeficiente de determinação, né, 0,99 e um erro padrão de 0,03. Bom, outra visão sobre a produção de gelatina, né, em busca por novos produtos que agreguem valor a sobras e resíduos de frutos e tragam benefícios à saúde, deve ser relevante, levando aí em consideração que as propriedades naturais, né, nutricionais, naturais e funcionais dos mesmos devem ser consideradas. A Embrapa diz que a legislação permite a adição de acidulantes e pectina para compensar qualquer deficiente no conteúdo natural da pectina e acidez da fruta. No caso, pimenta, né? O gel se forma apenas em pH ao redor de 3 e a concentração ótima de açúcar está entre 67% e 68%. Porém, é possível fazer geleias com alto teor de pectina e ácido com menos de 60% de açúcar. A legislação que a Embrapa se refere é a Resolução RDC número 8, de 6 de março de 2013, que diz que o produto pode ser classificado em geleia comum, geleia extra, geleia simples ou mista, com particularidades em alimentos diet, zero e light. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho e eu agradeço a todos pela atenção. Espero que tenha conseguido transmitir tudo aquilo que estava em mente.